E é isso aí, meus amigos, primeiro vídeo do canal. O primeiro vídeo é nesse formato aqui, mais descontraído, em um formato de bate-papo. Nesse vídeo a gente vai contar um pouco da história da Bezio Filmes, aonde fez chegar até hoje e também, como vocês viram no título, até o fim da Bezio Filmes. Então a gente vai contar todo o processo até esse fim, né? Então, infelizmente. Então é isso. Fiquem acompanhando aí. Espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal, curtem, compartilhem, comentem e dê sugestões de vídeos que vocês querem ver aqui no canal também. Então é isso, fiquem acompanhando, muito prazer, sou o Gabriel da Bezio Filmes e é isso, bora pro vídeo. Durante muito tempo, né, na Bezio Filmes, eu achei que principalmente fazer vídeos bonitos, vídeos cheios de sound effects, cheio de sound design, isso seria o meu maior diferencial para me destacar no mercado, trazer bastante clientes recorrentes, também ter o melhor equipamento. Eu quase caí nessa ilusão. E sim, equipamento vai te levar muito longe, mas muito longe. Mas se você não souber vender, não adianta de nada ter uma Ferrari dos equipamentos e não souber usar. Na verdade, Ferrari não, que a gente é time Porsche. Time Porsche, então não adianta nada você ter uma Porsche e não souber pilotar. Ela não vai entregar o melhor desempenho. A jornada da Bezio Filmes, como se iniciou e até o momento atual dela. Começando pela história da Bezio Filmes. Aonde se iniciou? Onde se iniciou? Ela se iniciou no ano de 2022, num postinho, né, pra gente que gosta do meio automotivo, que gosta, se conecta com tudo isso, né? No ano de 2022, numa conversa com um amigo, ele falou: cara, você gosta muito de carro, você gosta muito de filmagem, de produção, desde pequeno, né? Desde pequeno eu sempre curti o audiovisual. Com 12 anos eu tinha um canal no YouTube, inclusive é esse canal aqui, né? Infelizmente muitos vídeos eu deletei do canal, né? Acho que os últimos que eu postei era de outro nicho em 2014, vocês podem até dar uma olhada, é um nicho totalmente diferente, mas eu pegava e fazia essas edições. Ele falou: cara, você gosta muito de carro e você também gosta muito de produção audiovisual, porque você não junta os dois e torna isso uma profissão? Eu falei: nada a ver, né? Isso aí é, sei lá. Aí eu fiquei aquilo durante 2 semanas, até que no dia 1 de setembro de 2022 eu decidi ir para um postinho, acho que era o principal contato que eu tinha com carros, a parte mais fácil que eu tinha era nesse formato, né? Através de um postinho, né? E aí eu fui lá, tal, à noite, era, sei lá, umas 8, 9 horas da noite. Então tinha bastante carro lá e não tinha portfólio. Eu fotografava na época com o meu iPhone 12, eu tinha um iPhone 12. E aí eu comecei a fotografar com ele mesmo, né? E aí comecei a fotografar, pedia o Instagram da galera que eu tirava foto e marcava eles, sem cobrar nada. Foi até no dia que eu também iniciei o Instagram da Bezio Filmes. Na época nem era Bezio Filmes, era Beziographer. E aí a galera foi me seguindo. Eu sei que, sei lá, em 2 dias eu já tinha 100 seguidores no Instagram. Isso aí foi muito legal pra mim. E aí nesse público, né, que eu acabei me conectando, eles não valorizavam o meu trabalho, só que eu também não entendia que eles valorizavam ou não o meu trabalho. Então eu comecei cobrando 50 reais. 50 reais eu comecei cobrando para fazer uma produção de vídeo com foto. Quando era foto e vídeo eu cobrava 100 reais. Mano, isso aí hoje na minha cabeça é loucura. Mas eu fiz isso por muito tempo. Até que quando eu comecei a cobrar, sei lá, 350, 400 reais, eu já achava o auge daquilo. E nessa época eu também não trabalhava com isso, então eu não entendi o peso grande de cobrar barato, mas também eu não tinha portfólio, não tinha entrega, não tinha nada e para cobrar caro, né? Então eu trabalhava numa outra empresa e isso aí basicamente era meus freela, então não captava cliente nem nada, enfim. Foi aquela jornada louca que a gente vive no improviso, né? Então eu comecei a frequentar bastante postinho, eventos de carro, só que aí, enfim, chegou um determinado momento que eu comecei a entender que aquilo não estava me dando resultado, e aí eu sempre tive na minha cabeça que eu sempre quis focar no carro importado. Eu sempre quis
Eu sempre gostei de carro importado, nada contra os nacionais, né? Mas eu sempre quis focar no carro esportivo, no carro importado. E eu falei, um dia eu vou chegar. Não sei como, porque na onde eu moro, pelas condições na época, eu não conseguia me conectar com gente que tinha carros legais. E aí eu sempre indo no evento e tal. Eu sei que no ano de 2024 eu fui num evento, né, lá em Itaquera, que é um evento muito grande, mais de 1000 carros, né? Mais de 1000 carros lá na Arena Corinthians. Então eu fiquei lá, eu sei que eu cheguei nesse evento 7 horas da manhã e o evento acabava 1 hora da tarde, eu fui embora às 3. E aí de longe assim eu vi uma BMW 320 e eu vi um Golf GTI, uma BMW 320 G20 e um Golf GTI. Eu vi aquilo ali e vi um dos donos dos carros, era até o dono do Golf GTI, um abraço Everton, hoje é parceiro da gente, um amigão. E eu vi lá, eu fui oferecer para tirar foto do carro deles, né, que eu vi que eles estavam ali meio, talvez, não sei, estava perdido para tirar foto e tal, mas de longe eu percebi isso e fui lá trocar ideia com eles e tal. E eu falei, cara, vamos tirar umas fotos e tal, aí peguei o contato deles, comecei a trocar ideia, sei que passou um tempo, coisa de, sei lá, 6 meses, eles começaram a fazer eventos de carro, né, até na época no CTN, nem sei se tem evento hoje ainda no CTN, enfim. E aí eu falei, cara, eu vi eles começando a divulgar o evento, falei, cara, eu posso fazer a cobertura oficial do evento e tal, como que funciona e tal. E aí eu falei que ali talvez seria uma oportunidade de me conectar com a galera dos carros importados. E realmente, na época foi uma parte da conexão que eu tive com a galera dos carros importados, né? Então ali tinha Porsche, já tinha BMW M2, nem tinha as M2 G87, não tinha G80, que é M3, não tinha nada disso na época, né? Então era as linha F, né? E aí, enfim, me conectei com a galera, comecei a frequentar bastante eventos, e aí todos os eventos que eles faziam eu comecei a fazer a cobertura oficial, conectei um monte de gente, sei que meu Instagram também começou a ter bastante seguidores, visualizações, porém eu ainda não conseguia ver receita, cara. Isso é louco, eu não conseguia ver receita ainda no meu perfil. E aí eu falei, cara, eu vou começar a investir. E aí eu tinha uma câmera de início, né? Era uma Nikon P600, que inclusive era da minha mãe. E aí quando eu resolvi trabalhar nessa área, eu falei, cara, eu vou começar a usar essa câmera. Só que essa câmera chegou um dado momento que ela começou a ser limitada para mim. Pra você ter ideia, eu gravava os vídeos com o iPhone e tirava foto com a câmera porque ela não tinha qualidade para um vídeo, né? E aí chegou um momento que eu falei, cara, eu quero chegar num determinado público, só que com essa câmera eu não vou conseguir. E aí eu tenho um colega meu lá dos Estados Unidos, ele é um americano, o Jake. Inclusive eu falei, cara, na verdade eu falei com outro amigo meu, falei, cara, tem como ver com o Jake se ele consegue trazer uma câmera pra mim, né, da Sony e tal. Pesquisei, acabei comprando uma ZV-10, sei que na época paguei um valor legal na Sony ZV-10, sei que eu acho que eu paguei na média de 3,5, 3.800 na câmera, não lembro. Hoje tá até mais cara a câmera, a mesma câmera, né? Trouxe lá dos Estados Unidos. E cara, comecei a procurar eventos, clubes que pudessem me proporcionar isso, né? Uma oportunidade de crescer. Enfim, muita coisa, tá? Vocês têm que entender. Muita coisa você vai ter que fazer de graça para você gerar autoridade, construir portfólio para depois você começar a cobrar. Então, tudo isso aqui que eu falei para os eventos da galera, eu cobrava o meu custo, tá? Para poder me conectar com a galera. E aí, só que eu comecei a sentir também que eu tava limitado ali, né? Que era bastante a galera do racha e tal. Então tinha uma galera que valorizava meu trabalho, mas tipo, era a minoria que eu sei que eu ainda não conseguiria viver daquilo, né? Então eu comecei a me conectar, buscar conexões, e aí tinha um clube de carros que hoje eu também faço parte, que é o Band Cup Club. E aí eu já tinha mandado mensagem para eles, para como fazia para fazer a cobertura do evento e tal, porque eu sabia que com a câmera que eu tinha antes não ia conseguir entregar um trabalho de qualidade. E com a que eu comprei, eu conseguiria. E cara, eu mandei mensagem uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Na 4ª vez, o organizador do Band Cup Club, que é o Mário, um abraço, Marião, tamo junto. Ele me deu a oportunidade, falou, cara, a gente pode fazer um teste com você, né? A gente vai fazer teste de filmagem, de fotografia, e vamos ver como você se sai.
E aí nesse teste a gente vê se você consegue seguir com a gente nessa parte de produção e vamos ver o que dá, cara. Eu falei, não, demorou, fechou, tal. Nesse dia que era pra fazer o teste, era pra estar num ponto de encontro lá, pra você ter ideia, era mais de 100 carros andando na rodovia assim juntos, sei lá, 20, 30 Porsches ao mesmo tempo. Eu tava no sonho, eu tava vivendo o meu paraíso ali que eu sempre sonhei, né? E aí eu falei, cara, vambora. Eu sei que não era pra estar lá às 9 horas. Eu tava tão ansioso que eu mal dormi. Eu cheguei lá, era às 6 horas da manhã. A galera ia começar a chegar às 9. Só pra vocês terem a ideia de tão ansioso que eu tava. E aí fui lá, fiz a captação, fiz a parte de fotografia. Resumindo toda a ópera, ficou uma merda. Literalmente ficou uma merda. O organizador, ele não falou nada, mas ficou horrível. Hoje eu tenho um conhecimento que realmente ficou horrível isso. E aí, tipo assim, passou 1, 2, 3 eventos, ele nunca mais me chamou, nunca mais falou mais nada comigo e ficou nessa, né? Aí passou uns 2, 3 meses, ele me mandou mensagem: e aí, Gabriel, tal, você tem ainda interesse no Band e tal, a gente vai fazer nossa festa de aniversário. Olha que louco, festa de aniversário. E aí eu falei, caraca, que responsa, né? Eu falei, quero, vamos, não sei o que e tal. Aí passou, a gente fechou, só que deu um dia pro evento, ele falou, cara, eu preciso de um drone. E eu não tinha drone, né? Nem tinha condições de ter um drone, porque eu não trabalhava com isso, né? E aí ele falou, cara, eu vou precisar de um drone, você consegue? Eu falei, cara, consigo. Só que na época eu falei, cara, como que eu vou conseguir o drone? Mas mesmo assim eu falei, é igual meu amigo Renan, né? Que ainda vai chegar nele nessa história aqui. Meu amigo Renan, ele é o famoso PDCA. Promete, depois você corre atrás. Mas tem que correr atrás, tá? Porque tem que entregar resultado depois. Eu falei, não, pode deixar comigo que eu vou arrumar um drone. Aí eu fui nesse evento, que eu cobria antes, que era dos Rachinha e tal, que eu me conectei com a galera, né? Que na época era Swap de Club. E aí lá eu vi um menino que eu já acompanhava o trabalho dele, ele tinha um drone. Aí eu falei, cara, vou trocar ideia com ele e tal. E aí, enfim, chegou, acabei fechando com ele, só que aí eu mandei mensagem pro organizador do evento e falei, o menino do drone vai cobrar tanto, você quer? Só que ele já tava dormindo, porque o evento ia até de madrugada, ia até 2 horas da manhã. E ele já tava dormindo. E aí o menino ficou aguardando a resposta. E eu fiquei à mercê dos dois, porque um não tinha dado a resposta confirmando e eu fiquei dependendo do outro. Sei que no dia seguinte eu indo pro evento, isso era 6 horas da manhã, falei, cara, vou pro evento. E aí o organizador do Band Cup, ele falou, cara, pode confirmar com o menino do drone. Pode confirmar que a gente vai querer sim. Só que o menino do drone tava dormindo. E agora, o que eu faço? Liguei acho que umas 20 vezes pra ele até ele acordar. E aí no fim deu tudo certo essa captação. E fui me relacionando e tal. Fui fazendo todas as coberturas oficiais do evento. Sei que fizemos vários eventos legais. E aí, a partir desse momento, acabei fazendo captações para empresas parceiras do Band Cup Club, acabei me conectando, comecei a me conectar com a galera que eu sempre quis, né, da galera dos mundo dos esportivos. Isso aí para mim foi muito legal, isso aí foi uma virada de chave na minha vida. Só que teve outra virada de chave na minha vida, foi quando o Mário, né, organizador do evento do Band Cup Club, ele falou, cara, o Renan, ele da Performance 47, ele tá distribuindo os ingressos de arquibancada, né, pra assistir o evento da Porsche Cup. E aí, pô, eu tinha um sonho de assistir a Porsche Cup, né? Falei, não, quero. Aí eu chamei o Renan, comecei a trocar ideia com ele e tal. E aí eu consegui meu ingresso de arquibancada, ó, show, tava todo feliz com o meu ingresso de arquibancada e tal. Um dia antes da corrida. Por isso que eu falo, quando Deus quer, cara, não tem quem impeça de, enfim, pode aparecer vários empecilhos, mas quando Deus quer, cara, ele não tem barreira não tem barreira que te limite, sabe? Então quando ele quer, ele não limita em nada. Ele é perfeito nos detalhes. Chegou no momento, no dia da corrida, um dia antes, perdão, o Mário me mandou mensagem e falou, cara, tô passando mal, não tô bem, eu vou precisar, ó, moto legal, não vou conseguir ir no evento. E o Mário, ele tinha um ingresso de paddock, né? Ele falou, cara, você quer ir no meu lugar? Eu te dou meu ingresso de paddock pra você ir com o Renan. Eu falei, não, cara, você tá doido? Não, né, não sei o que e tal. Ele falou, não, eu quero te dar o ingresso de paddock. Vai lá, se conecta com o Renan, conhece ele. Não conheci o Renan pessoalmente, só de bate-papo de Instagram. E aí, enfim, me conectei com o Renan, cheguei no dia, falei, caramba, mano, consegui ingresso de paddock.
Fui lá, me conectei com o Renan, cara, a gente passou o dia inteiro trocando ideia, fui lá produzir conteúdo pro Renan, a gente produziu poucos conteúdos no dia, e aí chegou no final do dia do evento da Porsche Cup, ele falou, cara, gostei muito de você, hoje eu tô com uma pessoa que não é tão comprometida, tal, não sei o que, eu quero sentir mais do seu trabalho, eu quero conhecer, eu quero trabalhar com você, eu não sei como que vai funcionar tudo, mas eu quero trabalhar com você, né? E aí eu falei, cara, bora, né? E aí eu sei que eu tava na outra empresa ainda e eu não conseguiria trabalhar fixo assim, né, produzindo para a empresa dele. Aí eu sei que passou um tempo, tal, algumas coisas ocorreram, e aí eu comecei a prestar serviço para ele, só que de uma forma indireta, né? Ele captava os conteúdos, tal, às vezes eu gerava alguma parte de estratégia ali para a empresa dele, eu editava, postava, enfim, fazia toda ali a parte de trabalho dele. E teve um dado momento que aconteceu algumas coisas na empresa que eu trabalhava, e eu falei, cara, eu tenho que sair dessa empresa. Eu já estava bastante tempo com o Renan, estava atendendo também o pai dele, que eu comecei a atender o escritório de psicologia do pai dele. Comecei a atender, estava com mais umas 2, 3 empresas. Eu falei, cara, eu tenho que sair dessa empresa. Mas eu ainda não tinha, possamos dizer, culhão para sair da empresa. Eu tinha medo, porque eu já trabalhava lá há 8 anos. Eu não queria sair. Eu sei que deu uma situação lá, que eu nem vou comentar, mas deu uma dada situação que eu falei, cara, eu quero sair. Foi tipo de um dia para o outro eu saí da empresa, não voltei, né? Conversei, tudo certinho, enfim. Mas conversei lá na empresa, saí da empresa, não ganhei meus direitos, né? As pessoas às vezes se apegam nessa parte de direitos. Cara, eu não vou sair por causa dos meus direitos. Cara, se você tem um sonho, você sabe que vai dar certo. Não me arrependi, não me arrependo até hoje. Saí da empresa e comecei a trabalhar com isso. Cara, eu falo que hoje foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, ter saído da empresa, corrido atrás do meu sonho, tô correndo até hoje, mas eu acho que aquilo ali foi uma virada de chave na minha vida que me libertou, e eu conheço e tenho acesso a coisas hoje que, se eu não tivesse dado esse start na minha vida, talvez eu não estaria onde eu estou hoje, e não quer dizer que eu estou muito longe, mas eu não estaria onde eu estou hoje se eu não tivesse feito aquela mudança de, cara, eu vou sair da empresa. E aí, né, depois de muito tempo, fiquei produzindo conteúdo para a empresa do Renan, e aí a gente entrou num projeto que a gente fechou um acordo que eu acabei só prestando serviço para a empresa dele. Acabou, não trabalhei CLT lá, mas a minha empresa, a Besio Filmes, acabou prestando serviço só para a empresa dele, que é a Perfil 1147, durante 6 meses. A gente acordou isso, e aí, cara, passou a ser que a gente montou estratégias com os conteúdos que a gente começou a produzir pro Instagram dele. Sei que o Instagram dele tinha 20 mil seguidores, que ele tinha chego em, sei lá, 4, 5 anos. Eu sei que nesses 6 meses a gente tinha chego em 70 mil seguidores, né? E a gente tinha chego em 70 mil seguidores. E aí a gente foi evoluindo os conteúdos, começou a trazer estratégias de topo, meio e fundo de funil, começou a chegar clientes do Brasil inteiro, cara. Isso é loucura, uma oficina especializada em importados começou a chegar clientes do Brasil inteiro para fazer serviço na empresa dele, fazer customização, fazer, enfim, todo tipo de serviço fazer na empresa dele, por conta de estratégias que a gente fez, e ele começou a ganhar muita autoridade no meio que ele vivia. Pra você ter ideia, ele ganhou tanta autoridade, clientes nesse meio, que chegou um dado momento, a gente, né, num grupo de relacionamento que a gente foi, que era o G4 Scale, e aí nesse grupo a gente acabou conhecendo uma pessoa, cara, gente fina, aí depois, com o tempo, essa pessoa ele se tornou piloto da Porsche Cup, que é o Vini, nosso amigão aí, Vini. Um abraço, Vini, tamo junto. Não sei se ele vai ver esse vídeo, mas um abraço. E aí se conectou, sei que não sei o que. Resumindo, a Perfil 1147 gerou tanta autoridade, gerou tanta confiança, que esse piloto da Porsche Cup falou, cara, bora me patrocinar como piloto, da Porsche Cup, e bora, vamos junto nessa. Enfim, fecharam um patrocínio da Perfil 1147 na Porsche Cup desse piloto, que é o Vinícius Mota, e cara, toda etapa da Porsche Cup a gente presta serviço junto nisso. E aí, no resumindo da ópera, o Renan, da Perfil 1147, hoje, ele é meu sócio na Besio Filmes. Então, assim, pra você ter ideia,
em questão de 2 anos, né, eu iniciei trabalhando, cobrando R$100 em produção. Hoje tem produção que eu cobro, é a partir de que a gente cobra. Isso parece até loucura. Para prestar serviços de LTV, que LTV é aquele modelo de recorrência, né, que a gente vai uma vez no mês, né, uma vez na empresa e presta esse serviço de produção audiovisual. Só que, qual que foi a mudança? Eu parei de vender vídeo. Eu falo que na Besio Filmes, hoje, eu não vendo mais vídeo. Eu vendo estratégia, eu vendo resultado para o meu cliente, e o vídeo é o meio de tudo isso que vai fazer o meu cliente chegar no resultado ideal que ele deseja. Cara, quando você faz isso, o seu cliente começa a te enxergar diferente. Ele começa a te enxergar não como um menino dos vídeos, ele te enxerga como empresário. A boa parte dos meus clientes tem acima de 35, 40 anos. Eu tenho 25 anos. Eu sento em mesas com pessoas que têm, às vezes, do dobro da minha idade, e eles me respeitam. Por quê? Porque a gente gera o nosso posicionamento e a gente vende isso na Besio Filmes. O posicionamento, a autoridade e, claro, a qualidade na entrega do nosso material final. Mas a gente não vende só o vídeo, tá? O vídeo é apenas o caminho que faz o cliente chegar no modelo do negócio que ele deseja, seja mais clientes, mais faturamento, às vezes quer aumentar a autoridade dele, às vezes quer posicionar a marca dele diferente, enfim, tem várias possibilidades, né? Nem sempre é mais faturamento, às vezes é o cliente que quer apenas que a marca dele seja mais reconhecida, e dentro disso a gente elabora estratégias. Então eu saí do menino dos vídeos que cobrava R$100 para tirar a foto do Gol quadrado, do Opala, né, do Golzinho, do Palio, e comecei a me posicionar como um verdadeiro empresário, onde as pessoas começaram a me enxergar como empresário e valorizando muito o meu trabalho. Então tem empresários que você vê, eu fecho contrato com eles de 6, 7, 20 mil reais com eles, e eles às vezes nem me conhecem pessoalmente, só de gerando autoridade, mostrando os resultados também que a gente construiu em outros cases de sucesso, inclusive a Perfil 1147 é nosso principal e foi o primeiro case de sucesso que a gente construiu. Então, cara, isso é loucura, isso é loucura. Você vê que através de uma câmera, no início foi com o celular, aonde a gente pode chegar se a gente trabalha corretamente, com estratégia, né, com sabedoria, nos conectando com pessoas que vão agregar alguma coisa na vida. E claro, não é se conectar com ninguém com interesse em ganhar dinheiro, explorar aquela pessoa, não. Eu falo que o verdadeiro network, eu aprendi isso na vida, é o que eu, Gabriel, eu posso agregar para a vida daquela pessoa e, consequentemente, futuramente, Deus vai me abençoar de alguma forma, de me retribuir de alguma forma, seja por aquela pessoa, seja por outra pessoa, enfim. Mas tudo o que eu pedi, tudo o que eu sempre quis, Deus está me honrando em tudo, literalmente tudo. Então, você vê, eu sempre gostei muito de audiovisual e de carro. Cara, hoje eu trabalho com os dois. Olha que louco, eu vou em todas as etapas da Porsche Cup. Isso é um sonho. Hoje, tem dias que eu trabalho mais do que quando eu trabalhava CLT na empresa. Mas hoje eu trabalho muito mais feliz, com a mente leve. Trabalho muito, tem problemas, lógico, toda empresa tem problemas. Mas nós somos os caminhos de soluções. Então, hoje, se você ter ideia, tem dias que eu trabalho 23 horas por dia. E, cara, eu tô feliz. Se pudesse, eu teria até mais tempo no meu dia para fazer isso. E minha namorada sabe, às vezes ela falou, cara, a gente tá ali, você tá sempre falando com alguém, ligando, enfim, com alguma reunião, e ela me apoia em tudo isso. Foi um modelo que, né, acabei adaptando para minha vida, e tá tudo bem. Às vezes eu fico até 11, meia-noite, 1 hora da manhã trabalhando e tô feliz, mas o importante é trazer resultados. Então esse vídeo, assim, é o fim, é literalmente o fim da Besio Filmes. Sim, a Besio Filmes que vocês conheciam, e para quem não conhece, vai acompanhar agora, aquela Besio Filmes que não tinha resultado, não entregava, não, a gente entregou. Então é o fim da Besio Filmes, que era o menino dos vídeos. Hoje a Besio Filmes é uma equipe compromissada, profissional, que a gente entrega resultado para os clientes. A gente não entrega só vídeos, a gente entrega resultados reais, seja financeiro, seja autoridade, seja posicionamento. O que o nosso cliente
precisar nessa área, a gente entrega para ele com eficácia, com tempo, enfim, dentre outros produtos que a gente tem produtos hoje de mentoria, a gente presta mentoria para as empresas, a gente presta serviço para eventos automotivos, tem vários eventos que a gente presta serviço também de cobertura, né? Então a gente tem a nossa equipe hoje, graças a Deus, para prestar serviço, enfim, é isso. Hoje a Besio Filmes, hoje ainda não é referência nacional, mas a gente vai trazer ela como referência nacional em tudo isso que eu tô falando. A Besio Filmes ainda vai virar uma referência nacional nesse trabalho que a gente faz. E isso eu não tô falando por ego, mas eu tô falando porque tudo que eu falei, quis fazer, e Deus me abençoando, eu pedindo para ele honrou. Então eu sei que a Besio Filmes ainda vai virar uma referência no Brasil em tudo isso que a gente está falando. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo foi um vídeo mais de bate-papo com você que está aqui assistindo. Foi um vídeo mais despojado, foi um vídeo mais tranquilo, foi um vídeo de bate-papo, né? Se vocês quiserem algum tipo de vídeo de behinds, que é a parte de bastidores, algum tipo de vídeo específico voltado à parte de empresas, comente aqui no vídeo que tipo de vídeo vocês querem, que com certeza a gente vai estar realizando para vocês. É isso, não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar o que você achou, sugestões. E é isso, seja bem-vindo à nova era da Besio Filmes.